Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Assim oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, dono da glória, soberano, obrigado, Senhor, por essa noite, meu Pai, na tua presença. Obrigado pela vida de meus irmãos, Senhor. Mas fala com a tua igreja, Senhor, nessa noite, Senhor. Fala, Senhor, que a gente, meu Pai, que nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Fala comigo, fala com cada irmão que aqui está, em nome do teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. A igreja diz: poder sentar, Deus, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, é verdade que todos nós somos observados. Todos nós somos observados. E a gente já era observado quando a gente era do mundo, e agora muito mais. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era do mundo, eu morava lá na rua que minha mãe mora. Muita gente, eu não falava com todo mundo, o pessoal dizia que eu era amostrado, negando amostrado, não sei o quê. Porque eu não falava com todo mundo, era meio invocado. E agora que eu sou evangélico, meu caráter mudou muito, mas ainda assim eu sou observado. E você também é observado. Pode ter certeza que alguém está te observando. Glória a Deus. Seja você fazendo algo bom, seja você fazendo algo ruim, sempre tem alguém nos observando. Glória a Deus. Glória a Deus. E meus irmãos, a gente vai ver nessa passagem que a Bíblia nos fala que Daniel, ele é levado cativo de Israel para a Babilônia, muito novo. Ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele selecionou os mais inteligentes, que eram os mais ricos, eram os filhos dos príncipes, dos reis, para morar no seu palácio, no castelo, para que ele viesse se utilizar futuramente da sabedoria desses jovens. E a Bíblia diz que chegou o mordomo do rei e disse para aqueles jovens que eles tinham que comer a mesma comida que o rei comia. E a Bíblia fala que Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele se propôs a não comer a comida que o rei comia. Por quê? A comida do rei era comida babilônica. E comida babilônica era comida oferecida a Deus. E eles sabiam que aquilo ali não agradava a Deus. E ele disse: eu me propus a não contaminar-me com o manjar do rei. Glória a Deus. Então já observo que a geração, glória a Deus, de Daniel é uma geração diferenciada. E eu creio que hoje, debaixo desse teto, estão aqui a geração de Daniel. Glória a Deus. Uma geração que não se contamina, uma geração que não se mistura com a Babilônia. A Bíblia fala que, em primeiro lugar, Daniel, ele não se deixou contaminar. É uma característica da geração de Daniel. Outra característica que eu vejo, a Bíblia fala que os homens, que o rei da Babilônia teve um sonho. E ele não se lembrava do sonho que ele teve. E ele disse: se ninguém, os sábios, aleluia, os videntes, os feiticeiros da Babilônia, se ninguém revelar qual é o sonho que eu tive, eu vou matar todo mundo. E ele ficou atormentado, ele teve um sonho
teve e que ele esqueceu. Olha o mistério. E era impossível alguém revelar o rei. A Bíblia fala que essa notícia chega até Daniel. Aí Daniel ele diz o que? Olha, avisa lá o rei. Pediu para o general avisar o rei, o mordomo avisar o rei, que ele ia orar. E depois que ele orasse, ele ia revelar ao rei o que se passava. Outra coisa que eu aprendo com a geração de Daniel. É uma geração que espera, aleluia, a palavra vir da boca de Deus. Uma geração que não se contamina, uma geração que espera vir a palavra da boca de Deus. Lembrando os irmãos que quando Daniel veio de Jerusalém, veio com ele Sadraque, Mesaque e Abednego. E a geração de Daniel faz parte desses três homens também. A Bíblia fala que certo dia, o rei da Babilônia, o imperador, ele decidiu, aleluia, fazer uma estátua enorme e queria que todo mundo se prostrasse perante aquela estátua. Só que quem é da geração de Daniel não se prostra perante ninguém. Não se prostra perante Deus nenhum. Não se prostra perante nada. Só perante o Deus do céu. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo, aleluia, é que ele não se contamina. Ele espera a resposta da boca de Deus. E ele não se prostra perante ninguém. Passa-se anos. E Daniel já é governador da Babilônia. Ele é um dos três principais. Glória a Deus. A Bíblia fala, aleluia, que os homens, eles queriam armar um plano, armar algo contra Daniel. Só que eles não conseguiam achar nada para acusar Daniel, a não ser a sua religião. E disseram, aleluia, fizeram um intento, fizeram, aleluia, um decreto e mandaram o rei anelar com seu anel, aleluia, para que ninguém, aleluia, adorasse outro Deus a não ser o rei da Babilônia. Mas Daniel, ele fez o quê? Ele foi orar. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas Daniel foi orar. A quarta característica que eu vejo da geração de Daniel é uma geração que ora. Aleluia. Uma geração que não se prostra, uma geração que não se contamina, uma geração que espera a palavra vir da boca de Deus e uma geração que ora. Aleluia. Essa é a geração de Daniel. Mas trazendo para essa mensagem de hoje, no capítulo 5, eu vejo outro tipo de geração, que é essa geração que está dentro da igreja hoje. Aleluia. A geração de Belsazar. Quem era Belsazar? A Bíblia fala que existia Nabucodonosor, e a filha de Nabucodonosor casou-se e teve um filho. E o filho dele, dela, se chamava Belsazar, que estava reinando na Babilônia, enquanto seu pai estava em outro país, em guerra. Esse homem assim no trono, ele começa a reinar, e ele conhecia Deus, porque seu pai, aleluia, testemunhou, o seu avô testemunhou o que Deus poderia fazer. Aleluia. Só que esse homem, ele resolve fazer um banquete. Glória a Deus. Versículo 2 diz assim: e havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e suas concubinas. Veja o que esse homem fez. Ele pegou os utensílios que eram do templo lá de Jerusalém, que estava na Babilônia, e trouxe, aleluia, para o meio do banquete, de uma bebedice, aleluia, de algo que não agradava a Deus.
Ele trouxe aquilo que era sagrado, ele tirou o que era sagrado e fez de profano. É uma geração, aleluia, que também existe nos dias de hoje. Glória a Deus. Homens e mulheres sem reverência. Homens e mulheres, aleluia, que não reverenciam o que é sagrado, o que é, aleluia, de Deus. Homens que fazem, aleluia, do que é de Deus, coisa profana, coisa que não agrada a Deus. Pessoas, aleluia, que não respeitam o templo, não respeitam a casa de Deus, não respeitam, aleluia, aquilo que é sagrado. É a geração de Belsazar. Pessoas que não, aleluia, respeitam o que é santo. Fala de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, aleluia, e ainda diz que é crente. Existe a geração de Daniel e existe a geração de Belsazar. Aleluia, glória a Deus. E ele fazendo aquele banquete, ele fazendo aquilo, tudo que era profano, que não agradava a Deus, com mulheres, muitas mulheres convidadas, bebida, vinho, se banqueteando com aquilo que era sagrado, os utensílios, as taças, o copo, aleluia, tudo que era de Deus, que era do templo. De repente a Bíblia fala que aparece uma mão escrevendo com o dedo na parede, aleluia, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Aleluia. E o que significa? A Bíblia fala, Mené, com teu Deus, o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, quer dizer, dividido foi o teu reino, e Deus deu aos medos e aos persas. Glória a Deus. Essa geração que não reverencia a Deus, essa geração que não faz, aleluia, a vontade de Deus como Ele quer, Deus está dizendo, aleluia, por teu Deus, o teu reino, e acabou. Aleluia. Vai chegar um momento que esse povo que não reverencia o que é sagrado, Deus vai dizer, foi até aqui e acabou. Aleluia. Pecado quer dizer, pecado feito na balança e fosse achado em falta. Deus me pesa e te pesa todo dia. E vai ter um dia que ele vai dizer, foi até aqui que eu achei você em falta comigo. E pede quer dizer, dividido foi o teu reino, e Deus deu aos médios e aos persas. Eu já dizendo que nem algo, mas se você brincar, se você não zelar, eu vou ter que dar a outro. Se você, aleluia, não zelar por aquilo que eu te dei, eu vou te dar, vou dar a outro. Alguém pode dizer, aleluia, Deus é ruim, Deus é mau, porque Ele me deu e Ele vai tomar. Mas Deus é justo. Se você não zelar, aleluia, por aquilo que Ele te deu, Ele toma e dá outro e vai zelar. Aleluia, glória a Deus. Mas a geração de Daniel é diferente, igreja. Versículo 14 que a gente lê diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. E nós vamos dizer, tem ouvido dizer. Permaneça, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Permaneça sendo Daniel. Aleluia. Porque, aleluia, Deus vai falar de você para alguém. Aleluia. A Bíblia fala que Daniel já era idoso. Já tinha uns 85 anos, mais ou menos. Já estava velho, já estava na sua casa descansando. Mas quando aquele homem faz aquela barbaridade, ele fica tremendo, tem medo, diz, olha, o que é que eu vou fazer? Aí a mãe dele diz, olha, chama Daniel. Chama Daniel, que Daniel tem um espírito excelente. Ele sabe revelar a história, porque Deus revela a ele. Aí foram ter que chamar Daniel. Aleluia. E Daniel chegou, aleluia, e ele disse o que estava acontecendo e dizia, Daniel, tem ouvido dizer a teu respeito que tem o Espírito dos deuses. Aleluia.
e em ti que há luz. Alguém vai ter que ver que você, onde chega, é luz. Porque a luz, onde ele chega, não tem como alguém não ver. Até se aí você fechar o olho e acender a lâmpada, a gente vai saber que está claro. Mesmo com o olho fechado. O que quer dizer? Até que está em treva, aleluia, vai saber que você anda na luz. Até quem está em treva vai ver que você anda na luz. E quem anda na luz é diferente, aleluia. Quem anda na luz é diferente. A gente não vê Daniel em nenhum momento caindo na Bíblia. Glória a Deus. Eu pedi muita misericórdia a Deus para trazer essa mensagem para a igreja, aleluia. Mas Deus ele colocou no meu coração. E nesses últimos dias, muita gente chegou para mim, aleluia, falando algo, algumas coisas que caiu no meu coração. Os irmãos sabem que na Nova Redondeza aconteceu muitos escândalos em ministério, aleluia. Mulher e pastor deixando pastor deixando mulher para ficar com o outro, mulher se separando e pastor ficando com o outro. E chegou alguém perto de mim uma vez, aleluia, e disse: está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu fui procurando saber, mano. Ele continuou a conversa e eu senti dele que ele estava querendo dizer: um dia vai ser o Senhor. Ele não abriu a boca, mas ele quis dizer que o próximo a cair seria eu, aleluia. E teve outra pessoa que afirmou: tem cuidado, porque ele vai cair lá, cair aqui, também vai cair aí. Glória a Deus. Eu fiz amém, mano. Glória a Deus. Mas eu faço parte da geração de Daniel, aleluia. Quando eu fiz negócio com Deus, eu disse: Senhor, eu vou andar no teu caminho e não vou sair da tua presença. Se eu sair, é melhor que eu vá no quarto. Glória a Deus. E até hoje, por isso eu disse no caminho, no começo, você é observado. Desde o dia que eu me converti, eu sou observado. Desde o dia da liberdade que andar no caminho do Senhor, que eu sei que tem gente que torce pela minha ideia, e assim na tua vida também. Tem gente torcendo, porque fulano de tal caiu, quer dizer que eu e você também vai cair. Porque fulano de tal, aleluia, fez o que não devia, eu e você também tem que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: a graça que me salva, a graça que me salvou, também é a graça que nos sustenta. A graça que me salvou, eu não merecia nada, que me trouxe do lamaçal do pecado e me levantou, aleluia, como homem de Deus. É a graça que me sustenta. Eu não faço nada, mas é a graça de Deus que me sustenta. E quando eu estiver andando que nem Daniel, eu não vou cair. Mas a partir do momento que eu imitar Belsazar e brincar com as coisas de Deus, brincar com o que é sagrado, aí Deus se afasta. E quando Deus se afasta, o homem está só. E o homem só, ele cai. Ele peca, ele se afasta. Que nós devemos orar por aqueles que caíram, aleluia. Mas não é para a sua vida, não se você cair, eu também posso cair, não. A graça que te salvou e te buscou quando você não merecia é a mesma graça que te sustenta, aleluia. É a mesma graça que te alimenta. É a mão de Deus na minha vida e na tua vida, aleluia. Então não é porque fulano de tal aconteceu isso que vai acontecer na minha nem na tua vida não. Deixa quem quiser torcer, vai torcer o rabo que nem uma porca, mas não vai ver nem a minha nem a tua queda em nome de Jesus, aleluia. Só basta eu e você, aleluia, clamar o Senhor. Fazer igual Daniel. Pode me jogar na cova do leão, mas eu não deixo de orar ao meu Deus. Porque se ele quiser, você é devorado. Mas se ele não quiser, aleluia, ele faz o leão de travesseiro para eu dormir. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Convida a igreja de pé,